pessoal, eu sou o professor Orlando Mafra e o tema da nossa videoaula de hoje é Calorimetria, parte 3. Bom, a gente vai começar a falar sobre mudanças de fase. Quando a água no estado sólido passa para o estado líquido, a esse processo é dado o nome de fusão. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, a esse processo é dado o nome de vaporização. Temos ebulição, evaporação e calefação. Ebulição é quando você coloca uma panela com água no fogo e tem aquelas bolhas, aquela formação de bolhas. Calefação é você ter uma chapa metálica, quente, você joga um pouquinho de água, você percebe que a água vaporiza rapidamente. Aí esse processo é chamado calefação, tá bom? Do estado gasoso para o estado líquido, a esse processo é dado o nome de liquefação ou condensação. Do estado líquido para o estado sólido, a esse processo é dado o nome de solidificação. O processo no qual a mudança de fase direta do sólido para o gasoso é chamado de sublimação ou ressublimação, tá bom? Pessoal, calor latente. Calor latente é definido como o calor necessário que 1 grama da substância precisa trocar para mudar de fase. Então aqui a gente tem água na sua fase sólida, a 0 graus Celsius. A gente precisa fornecer calor para essa água no estado sólido derreter e chegar a atingir a fase líquida, tá bom? Então, para isso, a gente vai fornecer calor. Só que nesse processo de derretimento do gelo, a água não varia sua temperatura, permanece constante sua temperatura em todo o processo, que até todo o gelo derreta, tá bom? Pessoal, por exemplo, para a água, o calor latente de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, vale 80 cal por grama, ou seja, se você tem 1 grama de água no estado sólido e você quer passar para o estado líquido, você precisa fornecer 80 calorias, tá bom? Agora, água no estado líquido e você quer passar para o estado sólido, você precisa retirar desse 1 grama de água 80 calorias para que ela solidifique, tá bom? Agora, se você tem água no estado líquido e você quer que ela passe para o estado gasoso, 1 grama de água, você precisa fornecer 540 cal, tá? 540 calorias. Se você tem água no estado gasoso e você quer que ela condense, que ela passe para o estado líquido, você precisa retirar de 1 grama desse vapor 540 calorias para que esse 1 grama de vapor se torne 1 grama de água no estado líquido. Mas se você tem uma substância como um todo, você utiliza essa fórmula aqui. A quantidade de calor latente é a massa da substância vezes o calor latente, tá bom? De repente você não tenha 1 grama de gelo, você tenha 200 gramas de gelo. Aí você vai colocar 200 aqui e o latente de fusão, tá? Você quer passar do estado sólido para o estado líquido, tudo bem? Aqui a gente tem a representação gráfica, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo de um recipiente com gelo, com cubos de gelo a menos 20 graus Celsius, tá bom? Então aqui a gente tem água no estado sólido. Você vai precisar fornecer calor para esse cubo de gelo, para esses cubinhos de gelo aí, e elevar a sua temperatura de menos 20 a 0, porque é a partir de 0 graus Celsius que a água começa a derreter, a passar do estado sólido para o estado líquido. Então você vai precisar fornecer calor aqui, tá? Para ela passar da fase sólida para a fase líquida. Todo esse momento aqui ela vai recebendo calor, mas sua temperatura permanece constante, porque nesse ponto B aqui é o momento que você tem água tanto no estado sólido e líquido. Quando chega nesse ponto aqui, todo o gelo derreteu. Você só tem água no estado líquido a 0 graus Celsius, tá bom? Depois você vai elevar a temperatura dessa água até 100 graus Celsius, porque 100 graus Celsius é o ponto de temperatura, vamos dizer assim, que a água passa do estado líquido para o gasoso. Então toda a energia que você for fornecendo aqui, ela vai sendo utilizada para a água passar da fase líquida para a fase gasosa, tá bom? Então vamos lá, pessoal, um exemplo aqui.
Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Tá? Então você tem 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para transformar esse 200 gramas de gelo em 200 gramas de água no estado líquido, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Aqui são fornecidos o calor específico do gelo, o calor específico da água e o latente de fusão do gelo, que é 80 cal por grama, tá bom? Então, olha só, vamos desenhar aqui e representar isso em um desenho. Temos aqui o cubo de gelo, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar calor sensível para variar a temperatura desse gelo, né, elevar a temperatura desse gelo de menos 10 a 0 graus Celsius, porque a partir de 0 graus Celsius o gelo vai começar a derreter, tá bom? Então você precisa determinar a quantidade de calor suficiente para elevar a temperatura de menos 10 a 0 graus Celsius. Depois você vai precisar calcular a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius, tá bom? Depois que você derreteu o gelo, você tem água no estado líquido a 0 graus Celsius. Aí você vai precisar fornecer calor sensível para elevar a temperatura dessa água de 0 a 20 graus Celsius, como o enunciado pediu. Então temos três quantidades de calor aqui. Uma, calor sensível, calor latente e calor sensível. Então vamos lá. A primeira etapa, né, como a gente viu aqui, é determinar o calor sensível para o gelo de menos 10 a 0 graus Celsius. Vamos lá. Q é igual a mc delta θ, né? M é a massa, que é 200, calor específico do gelo 0,5 e a variação de temperatura é 10. Você quer elevar sua temperatura de menos 10 a 0, então a variação vai ser de 10 graus Celsius. Para isso você vai precisar fornecer 1000 calorias para que o gelo eleve sua temperatura de menos 10 a 0 graus Celsius, tá bom? Depois, você vai calcular a quantidade de calor necessária para que esses 200 gramas de gelo derreta. Então, vamos usar aqui massa do gelo e o latente de fusão, 200 vezes 80. Então, você vai precisar de uma quantidade de energia, né, de calor, de 16.000 calorias. Né? Então, temos aqui 1.000, depois mais 16.000. Depois que você fez essas duas etapas, você tem água no estado líquido a 0 graus Celsius. Agora, a gente vai elevar a sua temperatura de 0 para 20 graus Celsius. Então, a variação vai ser de 20. Agora, o calor específico é da água, porque já está no estado líquido, é 1, e a massa 200. Então, para elevar a temperatura da água de 0 para 20 graus Celsius, lembrando que é 200 gramas de água, você vai precisar fornecer 4.000 calorias, tá bom? Ao todo, você vai precisar de 1.000 mais 16.000 mais 4.000. Você vai precisar ao todo, nesse problema aí, de 21.000 calorias, ok? Vamos representar isso graficamente? Ó, primeiro você tinha gelo a menos 10 graus Celsius, você forneceu calor para esse gelo elevar sua temperatura até 0 graus Celsius, precisou de 1.000 calorias. Aqui você foi fornecendo calor para esse gelo derreter, passar da sua fase sólida para a sua fase líquida, então você precisou fornecer mais, além dos 1.000 aqui, para elevar sua temperatura, você precisou fornecer mais 16.000, ao todo 17.000. Depois você precisou fornecer essa água a 0 graus Celsius, 4.000, para elevar sua temperatura até 20 graus Celsius. Ao todo, somando tudo aqui, dá 21.000 calorias, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.